Olá, meus amores, vocês estão bem? Professora Bernadette na área, a gente vai ter a nossa aula 13 do EducaPE de Geografia. Que ano? Sexto ano do ensino fundamental. Qual é o tema, profe? Processo de industrialização na agropecuária. Eu sou a professora Bernadette. Vamos juntos? Bora, sexto ano! Vamos! O que é agropecuária? Bom, você sabe que é duas palavras em uma, né? Na nossa aula anterior eu já expliquei um pouquinho. Agro, tudo que tiver em agricultura. Pecuária é atividades primárias que a gente vai ter com criação de animais. Então, vamos lá. Então, está associada a plantas, que é agricultura, agro, e pecuária, criação de animais. Para quê? Para o consumo humano ou para fornecimento de matérias-primas na fabricação das nossas roupas, medicamento, biocombustíveis, produtos de beleza e entre outras cositas mais, né, meus cotoquinhos de gente? Vamos lá. Aí o que eu acabei de falar tá mostrando no slide para você, bebê. Tá vendo? O porquinho, que é comidinha suína, quem come. Olha a nossa cocó, galinha, a vaquinha que dá leite, dá carne, dá seus derivados de produtos do leite. O trigo, o trator tá fazendo lá a coleta assim dos trigos ali. E assim, a mão cheia de grãos, que pode ser arroz, é arroz? É. E a nossa verdura, nossas frutas belíssimas, que a abelhinha tá tirando, polisando o melzinho dela, botando para outro cantinho. Pronto. Tudo isso aí, meu sexto ano, é agricultura, junção com a pecuária. Então, é agropecuária. Sacaram, meus amores? E essa produção, ela é desenvolvida onde? No espaço urbano? Não, gente. Espaço rural. É nas áreas que encontram ocupadas pelo setor primário da economia, na qual a gente vai destacar a agricultura e a pecuária e todas as atividades extrativistas. Então, a agropecuária tem que ser no espaço rural, que é um espaço grande, campos, tá? Urbano não. Urbano é onde tem casa em cima de outra casa, tem rios, tem isso, aquilo outro. Então, é um monte de coisinhas que não dá para plantar em grande escala. Porque se você quiser plantar na sua casa, no quintal da tua casa, perfeito. Você tem os condimentozinhos, alguma tomatezinha, tal, alface. Isso pode, porque é coisa pouca, só para vocês. Mas quando a gente está falando agropecuária, tem que ser em grandes territórios, tem que ser em larga produção. Para quê? Para poder levar para a indústria, que é o segundo setor, agropecuária é o primeiro setor, para depois chegar no terceiro setor, que é o comércio, para chegar até a nossa casa, o nosso pratinho. Não é isso, meus anjos? Dê uma olhada no slide novamente, a coleteira aí fazendo, porque antes precisava de várias pessoas. Agora, só com um bichão desse aí, ela vai girando, vai tirando, vai colhendo, vai separando a semente, já dá o resto da folhagem. Muito prático. Pouco tempo, lucro grande. Então, professora, como é que é os tipos dessa produção aí? Bom, as produções citadas, a gente tem como finalidade de quê, meus cotoquinhos de gente? Atender o mercado. Com o quê? Com alimentos e a matéria-prima, principalmente isso. Essa é a finalidade da agropecuária, tá? O espaço rural, ele é caracterizado pela tranquilidade, presença de cobertura vegetal original, animais ainda silvestres e entre outras coisas, tá, meus amores? Essa atividade, gente, é de agora, ela é nova? Não. Lembra lá na história, na antiguidade, lá no surgimento dos homens, pronto, milhares de anos, fundamental a importância para a nossa sobrevivência do humano. Foi através dela que a gente obtém alimento, foi através dela que a gente fixou na terra, foi através da agricultura que a gente começou a produzir, fixar e, com isso, modificar o meio ambiente para a nossa sobrevivência. Então, desenvolvendo técnicas que ainda vai proporcionar ou proporcionou muitas coisas, como as transformações na estrutura da agropecuária. Fato, gente, que se a gente for analisar bem, a evolução dos métodos cultivos e ainda da criação de animais ao longo desses anos, né? Mas que eu tô com de gente, perceberam? Veio lá de trás, lá na antiguidade mesmo, o surgimento do homem, quando o homem era paleolítico e neolítico,
Pronto, principalmente no Neolítico, aí que começou aí esse desenvolvimento da agropecuária, certo? Até chegar ao que é hoje. Olha aí como eu mostrei. A antiguidade, atividade bem antiga lá no Egito Antigo, que foram as primeiras civilizações, né? Egito, Mesopotâmia, tá? Olha, atividade ainda, que só veja, o arado, que era puxado por boi, o homem lá no Egito puxando e arando, assim, abrindo sulcos para jogar as sementes para fazer agricultura, né? Então, agropecuária. Gente, apesar de toda a evolução tecnológica, muitas propriedades continuavam utilizando os métodos tradicionais de cultivo e de criação de rebanhos. Por quê, meus amores? Porque principalmente nos países subdesenvolvidos, onde há pouquíssimo investimento de mecanização das atividades rurais. Nesse sentido, viu, surgiu uma classificação dos sistemas agropecuários. Qual é, prof? Olha, é o sistema extensivo, o sistema intensivo de mão de obra e ainda o sistema intensivo puro, certo? São três. Extensivo, e sistema intensivo de mão de obra e sistema intensivo, ok? Aí você vê aí a plantação de Etiópia, que é um dos países mais pobres, veja só, ainda é agricultura arcaica, puxado por bois e a pessoa ir fazendo irrigação do arado no chão. Tá certo, meus amores? Já nos Estados Unidos é completamente diferente. Olha a coleteira colocando no trator de abastecer, de encher, para depois transportar para as indústrias e comercializar. Então, é bem rápido, é uma quantidade bem maior do que só uma pessoa só fazendo esse serviço. Pecuária e agricultura. Resumidamente, tem que ter no espaço rural, tem que ter uma agropecuária, porque a expressão usada de duas formas de a gente agrupar a pecuária, que é a criação de animais, com a agricultura, que é a criação das plantas, tá certo? E ainda se caracteriza o sistema extensivo. Lembra os três sistemas? Vamos ver o primeiro? Sistema extensivo. Qual é a característica desse sistema? Desculpa. É a ausência da tecnologia por uma baixa produtividade. Esse sistema, meus amores, é praticado por agricultores que utilizam a queimada, por exemplo. Será que perto de alguns lugares aí de onde vocês moram, de vez em quando tem uma fumaceira? Pronto. Alguém está queimando uma região que aqui no Nordeste, geralmente de cana-de-açúcar, que está queimando para poder limpar o chão para a próxima plantação. Só que esse sistema é errado, porque com o tempo ele vai matar o solo. Mas, nas condições de agricultura familiar, que é bem arcaica, geralmente se utiliza isso, que é bem mais barato, a mão de solo, prepara o solo, e a mão de obra familiar, que é pouca, mas sabe que com continuidade desse trabalho vai estragar o solo, vai matar os nutrientes do solo. E a pecuária, ela é desenvolvida em grandes áreas, deixando lá o rebanho solto no pasto. Isso ele mesmo vai procurar o próprio alimento. Não é você que vai dar ele. E sim, o próprio rebanho solto no pasto vai procurar seu alimento. Isso se chama sistema extensivo. É bem tradicional, bem arcaico, tá bom? Olha aí, parece uma foto do Pantanal, né? Os bois soltos no pasto. Linda, né? Paisagem, belíssima. Sistema extensivo de mão de obra. Praticado em regiões subdesenvolvidas, que tem um sistema que apresenta característica bem similar ao sistema extensivo. Pouca ou nenhuma mecanização, não há uma seleção de sementes, de métodos tradicionais de cultivo e do pastoreio. Então, ainda continua o sistema utilizando muitos trabalhadores, não se limitando a mão de obra familiar. A única diferença do outro, gente, é que vai precisar de mais de mão de obra. Por isso que se chama sistema extensivo de mão de obra. Mas do outro extensivo é praticamente o quê? Só, sem nenhuma mecanização, só coisa bem arcaica, tradicionais, e não há uma seleção, não há uma melhoria da produção de sementes, tá? Veja aí, sistema de intensivo de mão de obra. O próprio agricultor
tá lá fazendo a limpeza, tá tirando as coisinhas, as ervas daninhas, ou limpando para que cresça mais naturalmente. E sistema intensivo? Bom, altamente mecanizado, né? Já é tudo industrializado. A adequação do solo para determinado plantio, beneficiamento de sementes, ou seja, sementes melhores, já selecionada. Para quê? Utiliza ainda fertilizantes, aí utiliza ainda implementos agrícolas, confinamento de rebanho. O rebanho não fica solto no pasto, não. Fica aqui confinado para engordar em lugares pequenos. E com isso, bastante alimentação, ele não se movimenta e vai criando mais gordura, vai se engordando mais rápido, para poder abater-se mais rápido, né? Então, entre elementos que contribuem para isso, meus amores, é intensificar, a produtividade e a lucratividade, o din-din, né? Com isso, vai poder melhorar mais o lucro dos proprietários e aumentando assim a produção, eu vou ter um lucro bem mais alto do que no outro sistema, que é uma coisa arcaica, pequena, mais familiar mesmo. E exige pouca mão de obra. Por quê? Porque todo o aparato é tecnológico. Tudo é máquina fazendo trabalhos dos seres humanos. E esse sistema é praticado principalmente, gente, nas regiões dos países desenvolvidos, que tem todo esse aparato tecnológico, máquinas, tratores, tudo isso. Confinamento, lugares para poder colocar os gados, lugares para guardar as sementes, lugares que era para poder guardar a refeição do gado, a ração do gado. Então, tudo isso é um aparato tecnológico que é praticado nas regiões desenvolvidas para ter esse tipo de sistema intensivo. Tá certo, meus cotocos de gente? Olha o sistema intensivo, olha, utilizando aí a mecanização. Preste atenção, meus amores, nos slides. É com isso tudo organizadinho, bem maiores, tudo verdinho, porque vai ter água irrigada. Não precisa estar água próxima. Traz metros e metros de quilômetros de distância, vai ser irrigada essa área por causa dessa máquina aí, e vai, no instante, irrigar e vai, todo mundo, as plantinhas vai ter aguinha à vontade. Não é isso, meus amores? E como é que é a agropecuária aqui no Brasil, professorinha? Bom, meus lindos, meus anjos, preste atenção, do 6º ano. Há muito tempo, a nossa agropecuária, ela vem desempenhar um papel muito importante na nossa economia nacional. Por quê? Porque as primeiras atividades econômicas foram essas, a agropecuária, aqui existente no nosso país. Desde aquele tempo, na era colonial, aqui no Nordeste, no Sudeste, café, aqui no Nordeste, cana-de-açúcar, o algodão, enfim. Então, cada região, principalmente o Sudeste e o Nordeste, que foi as 15 capitanias, foi as duas que mais se apareceu, que mais desenvolveu economicamente, desde aquele tempo até hoje. Então, são as primeiras atividades a ser desenvolvidas aqui no Brasil, tá bom? Outro ponto que ainda a gente pode destacar é a agropecuária que possui no Brasil, ela ocupa um território que teve início, como eu falei, cana-de-açúcar, depois veio o café e depois veio a pecuária. A pecuária foi o último, tá? Porque a pecuária ela tem mais ali no centro da região central do Brasil, tá? Por isso que foi um povoamento, como demorou, né? O povoamento na parte do interior do Brasil, do país, porque a turma tinha medo, não sabia a quantidade de índios, como eram os índios, tudo. Então, foi devagar o processo do central do Brasil. Foi mais desenvolvendo ao redor, no litoral brasileiro, né? Por isso que é o Nordeste, o Sudeste e o Sul, tá bom? Aí as casas de purgar, a casa de tratar o trigo, a cana-de-açúcar, fazer algodão, ou açúcar, perdão. Então, lá no século XVII, tá bom? O café no século XIX foi a sua produção máxima. Então, todos os barões de café lá no Sudeste. Em Minas era o leite, que era derivado do gado, e no Sul, Sudeste era o café. Então, agropecuária. Qual é o PIB da nossa agropecuária? O que é PIB? PIB é tudo que é produzido, produto interno bruto, aqui no Brasil. E esse é que vai gerar renda, emprego, para pelo menos mais de 10% da população economicamente ativa. E isso, gente, o nosso PIB brasileiro, ele representa 8 a 9% de todo produzido aqui no Brasil, tá bom?
E a produção agropecuária ainda tem como objetivo de quê mesmo? Destinar os seus produtos como os grãos, as frutas, as verduras, a carne, o leite, os ovos e entre outros para abastecer o mercado interno, especialmente o mercado externo. Tudo isso sem contar as matérias-primas, né, meus cotoco de gente? Então, isso é a nossa produção agropecuária que vai levar os produtos internos brutos, que é o nosso PIB, e com isso pode crescer economicamente ativa a nossa população, certo? E ainda há outros fatores que vão favorecer esse aceleramento de crescimento dessa produção aqui no Brasil. Quais são elas, professora? Veja só. Grande população com perspectiva de mercado interno, internamente crescemos, então a gente vai ter uma generosa oferta de áreas propícia para a gente desenvolver essas atividades. E também o processo de modernização e mecanização da nossa produção rural. Tá certo, meus anjos? Mas tem irregularidade? Tem, sim. Nosso território brasileiro, ele é todo irregular, superfícies favoráveis, outras não. Mas as outras que são favoráveis, a gente ocupa essa produção rural e nossa terra vermelha, como se chama, barro vermelho, que ele é próprio para fertilizar, muito boa para plantar, tá certo? É o sapê, aquele barro lindo, vermelhado, ele é muito produtivo, tá bom? E ainda uma terceira questão, que será a nossa configuração climática, que é determinante para consolidar as culturas tropicais e criações de animais, uma vez que as nossas temperaturas são altas durante todo o ano e alguns territórios são baixos, então dá para a gente, poucos meses do ano, então dá para a gente poder fazer a nossa produção o ano todo, não é isso? O cultivo das agricultura e da agropecuária. O Brasil, ele é um dos maiores produtores rurais, que ocupa primeiro lugar no mundo em produção de café, gente, a cana-de-açúcar, a nossa laranja bem docinha, delícia, ainda a carne bovina, além de segundo e terceiro respectivos lugares, que é a soja, que vem segundo, o milho, o terceiro suíno e o equino também terceiro. Veja só, milho, suíno e equino em terceiro lugar. Para o segundo lugar está a nossa soja. E o primeiro lugar está entre café, cana-de-açúcar, laranja e bovino. Tá certo, meus amores? Produtos temos. O que falta é uma distribuição mais equitativa, mais igualitária para todas as 5 regiões. Porque, ora, como é que a gente pode estar numa grande população com fome se a gente é um dos primeiros professores agricultores, produtor rural? Como? Isso só pode estar explicado na má distribuição, no como é que a gente vai desenvolver essa distribuição até chegar. Sai do setor primário, entra no secundário, que é a indústria, até chegar nas nossas mesas, que é o que difere muito essa produção do terceiro setor, do comércio. Porque a nossa população está cada vez mais pobre, então não tem condições de estar se alimentando adequadamente. E é uma incoerência, né? Nós somos os grandes produtores de agricultura e a nossa população morrendo, caindo de fome. Pecuária, nossos boizinhos lindos aí, ó, os bezerrinhos. Tá vendo, meus amores? A pecuária brasileira. Sai um pouco agora só da agricultura e vamos falar só agora da pecuária brasileira. Ela é fundamental, tá ligada aonde? Criação de gado. Quem são? Os bovinos, os equinos, os suínos, os ovinos e os bufalinos, de búfalo, sim, sim, senhor. Búfalo, nós somos um dos ótimos criadores de búfalo, sim, tá? E com responsabilidade ainda de disponibilizar para o mercado como a carne, o leite, os ovos, que é tudo a base de dieta humana, né, gente? No Brasil, ele é considerado um dos países industrializados. Ao mesmo tempo, ocupa um dos primeiros lugares de produção agrícola e pecuária. Então, ele é um dos países em desenvolvimento que é mecanizado, é industrializado, tá bom? Veja aí aquela produção intensiva logo no nosso início da aula. E quando é totalmente solta no pasto, aqui é confinado. Confinado é isso. Fica vários bois em poucos metros quadrados se alimentando, só se alimentando e tem muito espaço para se movimentar. Com isso, ele vai engordar mais rápido e vai ser mais rápido para abater, ou seja, para ser sacrificado para poder chegar às carnes dele e seus derivados
na nossa casa, nos açougues, tá bom? A pecuária ainda exerce uma grande relevância. O que é isso? Grandes exportações brasileiras, além de abastecer o nosso mercado interno. Então, a nossa atividade econômica desenvolvida nas áreas rurais e também na criação de animais como o gado, ainda tem o objetivo de comercializar, de escoar os produtos deles para chegar a adentrar a necessidade da nossa família. Não é isso, meus amores? Ainda no caso dos bovinos, além da carne, são extraídas outras matérias, como o couro, produção de calçado, de bolsas, a pele, que é o vestuário, os ossos, fabricar os botões e ainda muitos outros produtos que a gente pode utilizar, tudo que vem do boi e da vaquinha. Essa atividade tem dois tipos, tá? Chama pecuária de corte, abater para a carne, e a outra de leite, para tirar um dos principais produtos, que é o leite da vaca, e com isso fazer vários outros produtos, como a manteiga, iogurte. Tudo isso vem das duas formas, da pecuária intensiva e da extensiva. A de corte, já sabe, criação de animais, fornecer carne, a produção extensiva, animais são criados soltos em grandes áreas, pastagem, não recebe maiores cuidados de contrapartida. E já na intensiva, não. Manejamento, pequenos recintos, com a dieta à base de rações balanceadas para engordar e para ter leite. E sua pecuária de leite ainda está derivada a produtos leiteiros e seus derivados. Aí está a rota da boiada, né? Tá meio clarinho, mas dá para vocês verem aí nos slides. Dá para ver? Isso, o Ronaldo mostrando agora com mais amplidão. Beleza, Ronaldo. Sociedade industrial, rapidinho que já está acabando a nossa aula. Industrial é todo o processo de industrialização que vai interferir na produção, na inserção de mercados maquinários, no sistema produtivo, nos tratores, nas colheitadeiras, nas semeadeiras. Então, tudo isso, e uma boa parte de mão de obra para poder... Ele não anda sozinho, ele tem que ser manejado por pessoas, né? Então, tudo isso, poucas pessoas, mais máquinas e técnicos qualificados para operar a sociedade industrial. Olha aí, uma foto da industrialização. Dá para perceber, meus amores? Pronto. Suas fábricas. E com isso foi a nossa aula. Vocês gostaram, meus amores? Para conhecer um pouco do gado, das suas plantações, de onde vem a nossa comidinha, de onde vem a nossa carne, nosso leite, nossos ovos. Pronto. Sexto ano. Espero que vocês tenham gostado. Te espero vocês na nossa próxima aula, tá, meus amores? Beijos. Tchau.